Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro Carlos Castrale. Para quem não me conhece, eu sou o fundador da Race Equipe Motorsports. Hoje eu estou aqui para contar para vocês a história de como começou as provas de arrancada. A primeira prova de arrancada que teve em São Paulo, talvez no Brasil. Antes de começar a contar para vocês a história de hoje, eu quero pedir uma coisa. Por favor, se inscrevam no canal aqui da Vigia Pneus, acionem o sininho. É de graça, vocês vão me ajudar muito, que eu que faço os vídeos da Vigia Pneus com o maior prazer, eles que me apoiam. E sigam também, me sigam no Instagram, @carloscastrale. São histórias cada vez mais legais. E obrigado pelos comentários do último vídeo da quebra de recorde Opala. Foi um sucesso, muito bacana. Façam seus comentários, eu aguardo ansiosamente. E conforme a gente tinha dito, hoje eu vou contar um pouquinho da história, como começou as provas de arrancada em São Paulo, basicamente no Brasil, que fomos os pioneiros, lá na década de 80. Como isso daí começou, como funcionou, como era antes de ter provas de arrancada. Bom, vamos lá, muito bem, recordando aí, voltando no tempo, todas essas décadas aí. Lá pelos anos de 80, nós tínhamos as oficinas de preparação, eu era proprietário da Race Equipe Motorsports, sou proprietário da Race Equipe Motorsports, e a gente preparava carros de rua. E o pessoal tinha vontade de acelerar os carros. E nem todos tinham a possibilidade de ser piloto de competição, era difícil ser piloto de competição, era caro ter um carro de corrida, as condições eram difíceis. Eu tive a oportunidade de ser piloto desde 1980, federado, tudo, eu tinha carro de corrida, eu corria, mas era difícil ter acesso a todo mundo. E o pessoal ia na oficina e preparava os carros, fazia vários Opalas, era muito bacana, uma época bacana. Mas o pessoal queria acelerar os carros. Então o que acontecia na época? O pessoal acelerava na Marginal Pinheiros, eram marcados os famosos rachas, e isso acontecia normalmente às sextas-feiras à noite. Como funcionava isso daí? Olha, na época não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha o que tem hoje em dia. Dá para imaginar como era difícil? Como que isso aí era marcado, boca a boca? Como que aquela galera incrível ia lá assistir? Como eles ficavam sabendo quem ia correr com quem? Tudo isso tinha uma mágica muito grande na época, né? E é um negócio assim, bastante legal, é bem romântico para contar para vocês. Então vamos lá. O que acontecia? São várias as oficinas de preparação, grandes preparadores, caras até que faziam carros de corrida, assim como eu também. E a gente tinha os clientes, e esses clientes eram a moçada nova. Aí você fala, poxa, que insanidade correr na Marginal sem segurança. Mas a gente tinha um sonho, todos tinham um sonho, queriam correr, tinham vontade, assim como hoje em dia. E não tinha local, e o pessoal ia na então Marginal Pinheiros. Como que funcionava? O pessoal se reunia normalmente ali naquele posto no final da Augusta, ali perto do Pandora, aquele postinho de sexta-feira à noite. E é ali que mais ou menos combinavam os Mavericks, os Opalas, que eram os carros muito fortes da época, marcavam de acelerar. Eles aceleravam ali? Não. Ali era o ponto de encontro. E dali que saíam mais ou menos os desafios para ter os rachas, os pegas. O pega ia até a Marginal Pinheiros, retornava ali, onde tem aquele avião, você já deve ter passado ali, tem um avião no comecinho ali da raia da cidade universitária, dava ré ali até a ponte da cidade universitária. Por quê? De um lado é o Pinheiros e do outro lado é a raia de Remo, onde o pessoal treina na USP. Então você tem 2.300, 2.400 metros de reta, 5 pistas. Na época aquilo não era nem iluminado, era escuro. E ali marcava, saía e acelerava 2.300, 2.400 metros. Normalmente era 2.300 metros cronometrado ali que a gente marcava, né? E era tudo, de final, incrível. E um ganhava, na semana seguinte o outro melhorava o carro, enfim. E isso é o que tinha. Isso foi proliferando. Toda semana tinha. A gente, por exemplo, não ia só de sexta-feira, a gente acabava indo de segunda, de terça, de quarta, porque a gente ia experimentar o carro, mudava a carburação, mudava a cabeçote, fazia motor novo, mudava escapamento, era uma coisa assim muito legal. Mas de toda forma, ainda assim, existia um anseio por algo maior. E tudo isso daí que acontecia, as pessoas queriam acelerar na pista. E conforme eu disse, tinha uma dificuldade muito grande. Eis que houve um encontro, nós conseguimos ser os pioneiros, procuramos federação, conversamos com várias pessoas, e na época o Expedito Marazzi, que ele tinha uma escola de pilotagem, era uma das únicas 2 escolas que tinha a Interlagos e tinha do seu Expedito Marazzi. Ele era professor ele era jornalista também de algumas revistas especializadas,
E ele acabou conseguindo um espacinho dentro de um evento do final de semana que tinha corrido em Interlagos, eu acredito que foi em 84, 85, e ele conseguiu um espaço para fazer uma prova de arrancada. Foi a primeira vez que teve uma prova de arrancada em Interlagos. E o boca a boca, tal qual na Marginal, que o pessoal marcava os rachas e tal, foram nessa prova de arrancada. Apareceu bastante carro, e a maioria dos carros que tiravam racha na Marginal estavam lá. Aí foi o embrião, sabe, para tirar isso daí da rua, de repente a correr na rua, e ir para a pista. Foi o embrião, foi a possibilidade de todo esse pessoal ir na pista e fazer a prova de arrancada. Não tinha cronometragem direito, era meio que na bandeirada, era a primeira prova que teve, no fim acabou atrasando porque o evento não foi bem organizado, nem poderia ser, não tinha, era uma loucura. Mas foi muito legal, foi o embrião, todo mundo ficou apaixonado, poxa, e aí a coisa começou a desenvolver-se, foi aí que começou as provas de arrancada. Aí os clubes que organizavam as provas dos campeonatos paulistas acabaram vendo que tinha um potencial muito grande de público, incrível, o potencial de público era incrível, enchia, as provas foram começando a ser mais organizadas, dividiu-se por categoria, mas só para vocês entenderem como que a coisa funcionou no começo. Bom, e retomando então lá antes de termos essas provas de arrancada. A preparação dos carros que corriam na Marginal, os carros de rua, os pegas de rua, diferente do que você possa imaginar, era uma coisa bem profissional, eram carros que gastavam-se muito dinheiro nos motores, era difícil, não tinha importação de peças, então para você conseguir preparar um motor, normalmente os Opalas 6 cilindros, você tinha que trazer peças dos Estados Unidos, ou você tinha que viajar, trazer as peças. Lá nos Estados Unidos, os motores 6 cilindros já eram difíceis de você achar peça, porque eles já estavam bem, vamos dizer assim, antiquados, o pessoal não gosta, o pessoal lá sempre gostou do Chevrolet V8, o Ford V8, Dodge V8, os V8. Então você ia comprar peça, a gente ia comprar peça nos Estados Unidos, que era a única forma de ter equipamento para poder fazer os motores. E eu, por exemplo, tive algumas experiências muito engraçadas. Na Califórnia, a gente ia comprar peça e eu quero peça. Por que você quer peça desse motor? Leva no V8, monta um V8. Não, eu tenho um Chevrolet 6 cilindros e eu preciso de peça para esse carro. Que o carro dos Estados Unidos equivalente que usava esse motor era o Chevy Nova, é um modelinho de carro ano 67. Quer dizer, a gente ia na década de 80 comprar peça de um carro 67 nos Estados Unidos. E eles até davam risada, perguntavam, mas por que vocês preparam esses motores? Era muito engraçado. Já os Maverick não, os Maverick já eram mais atualizados, já eram os V8 302, o Dodge, o 318, já era mais fácil achar peças, só que era muito caro e era difícil trazer essas peças, enfim, não era brincadeira, tinha dificuldade de trazer, tinha dificuldade de montar, enfim, era muito complicado. E isso tudo foi um período que a gente passou e preparava os carros. Os pegas eram sensacionais na Marginal, tem pegas épicos, quem viveu aquela época sabe disso, alguém já deve ter escutado as histórias. Realmente a velocidade que se atingia, você imagina 2.300 metros, você com um carro extremamente preparado, as velocidades eram na época já em torno próximo de 240, 250 km por hora, tudo isso numa via. Aí você fala, nossa, que insanidade. Evidentemente que esperava-se o trânsito passar, o carro da frente ir bem para frente. Mesmo assim, vez ou outra, você encontrava um ou outro carro. E tinha um detalhe interessante, às 3h30, 4 da manhã, a linha de ônibus começava a passar por ali. Então tinha que ser no horário estratégico, entre 1h30, 2 da manhã e 3h45, porque é o horário que não tinha o menos trânsito possível. Era tudo muito, assim, muito maluco, mas era muito bacana. E isso é o que acontecia na época. E o pessoal tinha vontade de participar de corridas, de ir nos autódromos, mas era tudo muito, não era fácil, o acesso era difícil, tinha poucas categorias, tinha Stock Car, você tinha poucos campeonatos, era caro e a acessibilidade era muito grande, muito difícil, não era fácil. E aí o que aconteceu? Com esse embrião que foi lançado lá com a prova de arrancada, o número de oficinas, de preparadores, de participantes foi aumentando assim em progressão geométrica. O pessoal do ABC, que enfim tinha um local deles lá onde eles tiravam os pegas dele, acabaram vindo se agregar também nas provas de arrancada. Enfim, Interlagos polarizou, veio gente do interior de São Paulo, de outros estados,
do Sul começou a polarizar e vir para cá participar das provas de arrancada. Isso começou a trazer mais público, trouxe bilheteria, as federações, os clubes começaram a ver que dava para ter uma grana. E aí a gente quis fundar uma associação, eu com mais alguns caras aqui de São Paulo, a gente fez uma Associação Nacional dos Pilotos de Arrancada, uma ANPA, e tinha até uma pista ali numa rodovia próxima aqui de São Paulo, na rodovia Ayrton Senna, tinha uma área, e a gente investiu muito tempo em projeto, corremos atrás, porque a gente queria ter uma pista só nossa, que não dependesse do autódromo, porque a arrancada não era adequada, dava numa curva, o espaço era pequeno, nós queríamos uma pista igual nos moldes americanos, ou pelo menos próxima, de 402 metros, larga e tal, e a gente não tinha condições. Então nós tentamos fazer essa associação, montamos essa associação, tinha um grupo de investidores que estava até interessado, mas infelizmente não prosperou. Tinha muita dificuldade, existia vários obstáculos, nós enfrentamos muitos obstáculos e a coisa acabou não proliferando. Bom, mas aí hoje em dia, como é que tá tudo hoje em dia? Hoje em dia, se você aí corre no seu track day, se você tem uma possibilidade com vários campeonatos de participar, até de competição, a própria prova de arrancada hoje é maravilhosa, tem a Race Valley, tem a pista, outras pistas mais, dependeu muito desse início lá. Curitiba se desenvolveu bem mais que São Paulo, porque eles tinham aquela pista com aquela reta longa e houve um investimento de alguns pilotos e patrocinadores de Curitiba, acabaram, no fim o Sul desenvolveu a arrancada até mais rapidamente que São Paulo, porque eles conseguiram ter essa pista de arrancada dentro do autódromo de Curitiba, eles acabaram evoluindo mais rapidamente. São Paulo ficou um pouquinho para trás, teve algumas pistas que foram feitas mais recentemente, bem bacanas, mas aí teve problema ambiental, enfim, outros problemas que acabaram dificultando a proliferação. Hoje já tem algumas pistas arrancadas, se tornou um negócio extremamente profissional, carros que participam caros, mas tudo teve um embrião, tudo começou lá atrás, lá nos rachas da Marginal Pinheiros, onde a gente se reunia e de repente um levava o recado para a oficina do outro, e existia esse desafio e era muito bacana, porque era semana atrás de semana, eram ano atrás de ano, sempre desenvolvendo, pessoal de um gabarito tremendo, grandes preparadores, eu não vou ficar citando o nome aqui, até por questão de ética, mas grandes amigos, grandes preparadores, caras que se tornaram assim, realmente ícones nacionais e participavam faziam carros para a Marginal, que realmente ali ser o rei da Marginal era um título incrível você falar isso, mas era um título que valia muito, né? Porque era bem bacana. Então hoje eu estou passando aqui para contar um pouco para vocês como que chegou aos dias de hoje. Teve um embrião lá atrás, há bastante tempo atrás, e esse embrião foi justamente esse encontro de carros que não tinham espaço para correr, eles só tinham espaço para andar lá na Marginal Pinheiros, de repente, aquele encontro ali no postinho, no final da Rua Augusta, e iam lá, e eram vários pegas durante a noite, não era um só não, tinha um principal, como se fosse um card do UFC atual, tem a luta principal e os demais, tinham categorias menores, tinha Puma contra Puma, tinha várias, e o pessoal meio que rivalizava, preparadores de Puma, o Pala contra Maverick, era muito bacana, era muito legal, tenho assim, algumas recordações incríveis de alguns amigos que já nem estão mais, já partiram, mas era muito bacana. Eu trabalhei muito nessa época, eu fiz muito carro forte e eu tenho bastante saudades dessa época, eu acelerei bastante também, todos aceleravam, eram outros tempos, né? Hoje mudou-se tudo. Nós não tínhamos equipamento, por exemplo, você tinha que ir para os Estados Unidos, você tinha que pegar catálogo, trazer na mala aquele monte de catálogo pesado, por quê? Hoje você entra na internet, consulta lá o Google, entra na empresa, baixa o PDF, você tem todos os equipamentos. Na época não, você tinha que ter o part number, então você tinha que ir lá na empresa, visitar a empresa, várias empresas na Califórnia, onde fosse, a Califórnia era o lugar que mais tinha empresa. Eu ia para lá, ficava 15 dias visitando as empresas, pegando o catálogo para você trazer, conhecer os equipamentos novos, para você poder comprar o equipamento que era de ponta, que ia fazer você ser vitorioso aqui. Isso tudo é incrível. Hoje você falar isso, as pessoas não imaginam, né? Você não tinha celular para ligar
para marcar nada, então tinha que ser um na oficina do outro, o desafio era feito meio que por intermediários, então tinha tudo uma mágica atrás disso daí, era muito engraçado, muito legal, muito bacana. Então eu estou passando aqui hoje, graças a Bigin Pneus que abriu essa oportunidade para mim, para contar um pouquinho, para você entender como chegou hoje, onde chegou, e realmente você vê carros rapidíssimos. Hoje o Brasil até representado na NHRA por piloto brasileiro, Alcine Frigo, incrível, que também é daquela época, um pouquinho menos velho do que eu, mas recente, o incentivador que fez uma pista, caras legais, muitos caras legais, tem muitos caras legais, não vou citar, como eu disse, para não cometer nenhum equívoco, mas muitos amigos, fizemos muitos amigos, muitos bons profissionais, bons pilotos, caras que depois viraram pilotos também, né? Assim como eu já era na época, mas muito bacana. E eu tenho assim, eu guardo especiais recordações, pegas incríveis, foi um momento muito bacana. Eu agradeço bastante vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês compartilhem esse vídeo e vocês se inscrevam no canal da Bigin Pneus. Agradeço a Bigin Pneus por dar essa oportunidade de contar um pouquinho dessa história para vocês que são mais jovens saberem como tudo começou. Tudo tem um início, como que chegou onde chegou hoje. Hoje as facilidades são muito grandes e eu fico feliz com isso, é ótimo, mas lá atrás nós tínhamos grandes dificuldades e nós íamos superando elas com muito esforço, com muita dedicação e com esse amor incrível, o mesmo amor que vocês têm hoje, a gente tinha pelo esporte. Então não é que a gente cometia nenhum tipo de insanidade, não, era um amor muito grande. Então se hoje vocês estão onde estão, com track day, com provas de arrancada excelentes, deve um pouquinho para nós lá atrás, que corremos todos esses riscos aí, nos arriscamos e investimos, viajamos, corremos, passamos noites e noites e madrugadas em claro, com muitos amigos. Depois a gente se reunia, ia comer junto ali na Avenida 9 de Julho, tinha uma lanchonete legal, todo mundo se reunia ali, eram todos amigos. A rivalidade era grande, todo mundo queria vencer, evidentemente, mas somos todos grandes amigos e até hoje eu guardo grandes amigos dessa época, ok, pessoal? Obrigado pela oportunidade, não esqueçam de se inscrever no canal da Bigin Pneus, acione o sininho para ver as novidades, eu vou tentar convencê-los a ter algumas histórias mais. Mandem as dicas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, eu terei o maior prazer em falar para vocês e contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente viveu aí, é um prazer muito grande para mim. As nossas redes sociais também, o meu Instagram lá, @carloscastrale, eu tenho umas fotos legais dos carros que eu faço, que eu fiz e da história toda, ok? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, eu sempre peço, vocês vão me ajudar bastante. Muito obrigado, tamo junto sempre, hein?